Terceiro reforço do Vasco desembarcando no Rio de Janeiro. Além disso, a diretoria cruzmaltina segue na busca por zagueiros no mercado da bola. A proposta pode acontecer por um grande nome que hoje atua no futebol mexicano. Tem também saída, negociação fechada por Luiz Gustavo indo em direção ao Bahia e muito mais. Aqui neste Fala Gigante, até mesmo informações sobre uma proposta pelo lateral direito Paulo, hein? Será que é mais um saindo nessa janela de transferências? Tudo isso você verá aqui nesse vídeo, mas é claro, amigo vascaíno, como sempre faço aqui no canal, quero dar antes as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar aí o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você, amigo torcedor vascaíno, que ainda não é um inscrito do canal do Gigante Vasco, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha de fato fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com a sua participação aqui no nosso canal, através do seu like, do seu joinha, mas principalmente através da sua inscrição. Tem muita gente aí que está chegando ao nosso canal, muita gente que assiste aos nossos vídeos, mas infelizmente não é um inscrito. Então eu conto com você. Caso você ainda não tenha se inscrito aqui no canal do Gigante Vasco, não perca essa oportunidade, venha correndo aqui e aperte nessa palavrinha, inscreva-se e venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, do canal do Gigante Vasco, conto muito com a sua participação. Show? Vambora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama. Quero começar aqui, primeiramente com você, este Fala Gigante, falando exatamente sobre questão de mercado, envolvendo saídas, porque tá definido, né, amigo? Infelizmente para um, infelizmente para outros, entretanto, fechada a negociação do zagueiro Luiz Gustavo, o cria das categorias de base do nosso Gigante da Colina, jogador que chegou a estrear profissionalmente pelo Vasco, tendo até certo destaque, não vestirá mais a camisa do nosso Cruz Maltino. Ele que viajou com a delegação para Caxias do Sul e chega hoje, ou aliás, chegou hoje ao Rio de Janeiro também, junto com o grupo após a viagem, não fará mais parte do grupo, né? À disposição do técnico Fernando Diniz. Ele está indo em direção a Salvador ainda nessa semana, tá? A expectativa é que amanhã o zagueiro Luiz Gustavo desembarque em Salvador. Vasco e Bahia nesse momento já trocam os documentos. O atleta vai assinar o seu contrato após realização dos exames médicos e o Vasco receberá uma quantia bem legal. O Vasco entendeu que a proposta colocada à mesa por parte do Bahia, né, por parte principalmente do Grupo City, representando, é claro, o Bahia, foi uma proposta irrecusável. Inicialmente eu trouxe a informação que a proposta havia sido na casa dos 5 milhões de euros e o Vasco ficaria com 30% dos direitos econômicos. Mas o valor final dessa negociação a proposta que o Vasco recebeu foi de 5 milhões e 500 mil euros e o Vasco ficará com 25% dos direitos econômicos para uma compra futura. Ou seja, o Vasco colocará nos seus cofres 35 milhões de reais. Uma grana fortíssima, cara. Uma grana, assim, muito grande assim mesmo para essa janela de transferências. Algo que o Vasco não esperava vai acontecer. Vai terá um dinheiro de fluxo de caixa bem interessante. 35 milhões de reais é muito dinheiro. Eu acho que o Luiz Gustavo era, de fato, um jogador que tinha um futuro bem grande pela frente. Mas até por ser reserva, se receber uma proposta de 35 milhões de reais por um jogador do sistema defensivo, amigo, você tem que aceitá-la. Não tem muito o que fazer, não. No ano passado, o Vascaíno estava pedindo para o Ryan ser vendido por 50 milhões de reais. O Peck foi vendido com 20 anos de idade por 50 milhões de reais. Então, 35 milhões de reais pelo Luiz Gustavo, acho que está valendo a pena, né? Então, o jogador está de saída, venda confirmada, restando apenas a assinatura do contrato e o anúncio oficial. Inclusive, falando em venda, teve uma notícia aí que de fato surpreendeu o Vascaíno nessas últimas horas de quinta-feira, relacionada ao lateral direito Paulo Henrique.
Paulo Henrique hoje é um grande destaque, né, cara? Paulo Henrique hoje ele vem chamando a atenção até mesmo de Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, tá na pré-lista de convocação e deve ser convocado, inclusive, para os dois amistosos que ter dois jogos da eliminatória para a Copa do Mundo que teremos aí nesses próximos meses. Qual é a situação então diante exatamente desse grande destaque que ele vem tendo vestindo a camisa do Vasco da Gama? Paulo Henrique vem despertando também a atenção do mercado. E a informação do GE nesta manhã de quinta-feira é que o Paulo Henrique recebeu uma proposta do Cincinnati. No caso, o Vasco recebeu uma proposta do Cincinnati pela contratação do Paulo Henrique. Os Estados Unidos estava disposto a pagar ao Vasco cerca de 3 milhões de dólares, 16 milhões e 400 mil reais pelo lateral direito, que ontem acho que mais do que nunca ficou nítido, né? Paulo Henrique é um dos principais destaques do Vasco da Gama na temporada de 2025. O Vasco com Paulo Henrique é um e o Vasco sem Paulo Henrique é outro. O Mar Rodrigues fez com que o Vasco caísse muito de rendimento na noite de ontem em Caxias do Sul. Então, diante aí disso, a diretoria vascaína sinalizou que não tem interesse nenhum em negociar o jogador, mesmo diante dessa proposta de 16 milhões e 400 mil reais. A proposta do Cincinnati era de um contrato válido por 4 anos. Paulo Henrique tem um vínculo contratual com o Vasco até dezembro de 2027, ou seja, um contrato de mais 1 ano e meio. Informação é que ele está feliz no clube, ele não quer sair, em especial nesse momento que vive, com chance de uma convocação para a seleção brasileira. Ele vive a expectativa de ser convocado pela primeira vez na sua carreira já nessa próxima segunda-feira, quando será divulgada a lista de convocados. Então, assim, amigo, mesmo diante dessa proposta, mesmo diante desse interesse do futebol norte-americano, Paulo Henrique vai ficar no Vasco da Gama, tá muito feliz por aqui. Então é pelo menos um ponto aí para nós nos tranquilizarmos, né, amigo? Um motivo aí para que o torcedor vascaíno olhe e fique calmo, fique tranquilo. Mas o Vasco vai ganhar uma graninha importante nessa janela. Estamos falando de 35 milhões de reais pelo Luiz Gustavo e estamos falando mais 30 milhões de reais pelo zagueiro João Vitor. O Vasco vai colocar nos seus cofres 65 milhões de reais. É muita grana, cara. É muito dinheiro. 65 milhões de reais por esses dois jogadores, o Vasco faz ótimo negócio. Ótimos negócios, inclusive. Ainda tem a possibilidade do Lloyd Augusto estar de saída nessa janela de transferências por uma negociação envolvendo valores. Juan Esforza, Jean Davi Menezes. É uma barca longa aí que o Vasco da Gama prepara com o intuito de colocar dinheiro no caixa para contratar novas peças. E falando, inclusive, em contratação, martelo batido, Robert Renan é o novo zagueiro do Vasco da Gama. Um atleta que pertence, né, ao Zenit da Rússia, cria das categorias de base do Corinthians, que fez a sua temporada passada no Internacional jogando muita bola, fez o seu primeiro semestre no Al-Shabaab da Arábia Saudita, inclusive ao lado do lateral esquerdo Leandrinho, sendo titular do clube árabe. Nesse momento, está vindo em direção ao Brasil, ao Rio de Janeiro, melhor dizendo. O jogador está em Brasília e viaja ainda hoje para o Rio de Janeiro e se apresenta amanhã, sexta-feira, no CT Moacir Barbosa. A expectativa é que esse anúncio ocorra até o final de semana e já no domingo, contra o Corinthians, em São Januário, o Robert Renan esteja à disposição do técnico Fernando Diniz. Amanhã mesmo ele já realiza os exames médicos chegando à cidade carioca para se apresentar ao Vasco da Gama, né? Eu acabei de trazer a vocês, Robert Renan está em Brasília, porque Robert Renan é um jogador natural de Brasília. É um atleta que nasceu e foi criado em Brasília. E falando em Brasília, tá aparecendo essa imagem aí a vocês do Robert Renan, jovem, novo. Essa imagem, ela foi compartilhada pelo Wallace Neguerê. Vocês lembram do Wallace Neguerê, aquele que tem o filho Zezeu? Ele também é de Brasília, então ele conhece muito por lá. E o pai do Robert Renan, que é muito amigo, inclusive, do Wallace Neguerê, entrou em contato com o próprio Neguerê para entender um pouco mais sobre o Vasco nesse atual momento, perguntar sobre a torcida do Vasco atualmente. O Wallace Neguerê disse que não foi muito difícil explicar sobre a torcida do Vasco em si. E diante dessa troca, dessa conversa, o Wallace Neguerê recebeu essa foto que está aparecendo na imagem a vocês. Uma foto do Robert Renan na sua comunidade, muito jovem lá em Brasília, com a camisa simplesmente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, amigo, tudo indica que é mais um vascaíno chegando aí na colina histórica. É mais um torcedor do Vasco chegando para reforçar esse elenco. E é um bom jogador.
Robert Renan é um jogador interessantíssimo. Eu não tenho dúvidas que ajudará muito o nosso Cruz Maltino. Então, negócio fechado. O zagueiro que atua pelo lado esquerdo será titular na vaga do Lucas Freitas e muito da chegada do Robert Renan também diz sobre a saída de Luiz Gustavo. Luiz Gustavo hoje é o segundo reserva, com a chegada do Robert Renan seria o terceiro reserva da posição, então o Vasco achou muito coerente negociá-lo o quanto antes. E diante aí dessa chegada do Robert Renan, a expectativa é que o Lucas Freitas ganhe aí o banco de reservas para que a vaga titular fique com o mais novo reforço. Até porque depois da atuação do Lucas Freitas ontem também em Caxias do Sul, meu Deus do céu, né? Robert Renan ganha essa vaga titular com folga ainda. Mas olha, o Vasco contrata um zagueiro, mas o Vasco não vai parar por aí. O Vasco quer mais. O Vasco quer mais um zagueiro, mais de 2 zagueiros nessa janela de transferências. O objetivo do Vasco da Gama é buscar 3 reforços para a zaga. Até porque 3 nomes sairão. 2 já saíram e um deve também estar de saída nesses próximos dias, que é o Maurício Lemos. O Maurício Lemos não deve seguir no Vasco, já foi avisado a ele. No caso, a diretoria Cruz Maltino avisou ao seu staff para procurar novos clubes e ele já está na procura por novos clubes, tá? Mas sobre isso eu vou trazer a você no Boa Noite Gigante dessa parte da noite de quinta-feira. Mas com relação ao Vasco em si, a procura da nossa diretoria no mercado por reforços. Tem alguns nomes hoje que se encontram na mesa e um nome que agradou muito a torcida vascaína e muito também a diretoria é o zagueiro Joaquim, jogador de 26 anos de idade, que já foi um nome colocado nos bastidores da colina histórica em algum momento aí, principalmente após o destaque que ele teve vestindo a camisa do Cuiabá em 2022, naquele primeiro ano de 777 Partners, lembra? Então, o Joaquim foi um nome que o Vasco tentou contratar naquele início de 2023. As coisas acabaram não avançando. O Joaquim ele faz uma temporada muito boa no Cuiabá em 22, até jovem, ele tinha à época 23 anos de idade. E esse destaque que ele teve no Cuiabá fez ele ser vendido ao Santos por 4 milhões de dólares. Ele chega ao Santos, consegue destaque, ganha titularidade no ano de 23, continua na titularidade no ano de 24 e é vendido ao Tigres no México no ano de 2024 pelo valor de exatamente 7 milhões e 350 mil dólares. Um valor próximo, inclusive, por metas a casa de 8 milhões de dólares, ou seja, cerca de 45 milhões de reais. O Vasco, de acordo com informações do GE, entrou em contato com a diretoria do Tigres para entender as condições de uma eventual negociação. Joaquim é um jogador destro, ou seja, atua pelo lado direito do campo, faixa hoje em que o Vasco não tem zagueiro, está negociando o Maurício Lemos, o João Vitor saiu, o único nome da posição é o Gumor e o Lucas Oliveira. O Vasco precisa de um jogador para ali, entende Joaquim como esse grande nome. Então o Vasco entrou em contato com o clube mexicano para buscar uma negociação junto à diretoria do Tigres. A diretoria mexicana, entretanto, rejeitou, descartou qualquer tipo de empréstimo relacionado ao Joaquim, apenas uma venda em definitivo, tá? Mas é um nome que o Vasco, de fato, tem muito interesse. Inclusive, o Atenção Vascaínos entrou em contato com o empresário do zagueiro Joaquim, que afirmou que até o momento não há nenhuma procura do Vasco da Gama. O contato foi diretamente com o Tigres, clube mexicano. Mas o empresário do jogador disse que caso os clubes cheguem a um acordo, seria um prazer para o Joaquim jogar no Vasco da Gama. Ele também disse que o Tigres, clube do México, pede 12 milhões de euros, 76 milhões de reais pela liberação do defensor. Lembrando que o Tigres pagou 8 milhões de dólares, ou seja, 45 milhões de reais. Então o Tigres gostaria de lucrar 30 milhões de reais num período aí de 2 anos, aliás, de 1 ano apenas, pela saída de Joaquim. Tenso, né? Dificilmente o Vasco vai pagar essas cifras, eu acho até uma loucura pagar um valor como esse, mas é mais um nome aí que o Vasco da Gama está buscando na janela de transferências. Te agrada o nome do Joaquim? Me agrada muito. Eu acho que é um grande jogador, um atleta de fato diferenciado, que ajudaria muito o nosso Cruz Maltino nessa temporada de 2025. Uma dupla com Robert, Renan e Joaquim já dá de fato uma outra cara a esse sistema defensivo do Vasco da Gama. Qual é a sua opinião? Deixe aí nos comentários. O certo é, diante de todas as dificuldades, diante de toda a situação financeira que o Vasco chegou nessa janela de transferências, hoje aí as coisas dão uma aliviada maior diante da saída do zagueiro João Vitor e também diante da saída, amigo vascaíno,
do zagueiro Luiz Gustavo por meio dessa venda interessante. Mas deixa aí a sua opinião. Eu, Lucas, volto no Boa Noite Gigante para trazer ainda mais novidades e informações do nosso Vascão para todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.